Olá, turma de terceiro ano, aqui é o professor Cláudio Henrique com vocês mais uma vez. E como vocês estão vendo, a gente vai falar desse tema tão importante, né, para o aluno de terceiro ano, que é política, né? Em primeiro de tudo, turma, eu gostaria de dizer que quando a gente fala de política, o adolescente ele tem um repúdio, né? Mas o nosso aluno de terceiro ano ele tem que ter uma aptidão, o desejo para comentar, para discutir esse assunto, né? Porque a política ela é uma das esferas da sociedade muito importante para a contribuição da vida social. Daí o aluno tem que ter o interesse, né? A gente tem aqui essa imagem, o que é política, né? A professora Josefa pergunta aos seus alunos, né? E aí eu pergunto a vocês, o que é a política, né? Afinal, o que é a política? O que é política? Vamos ver aqui uma chave. Vamos ver monolito, né? Uma palavra que começa com P. X vai ver que ele vai falar aquele palavrão. Política. E falou mesmo. Ou seja, é uma chave, é uma crítica, né? A ideia do consenso dentro da visão bastante vista de uma forma comum, o senso comum, né? Que a ideia de política é uma coisa ruim, não é? Então a charge é essa crítica. A charge foi proposital. Mas a gente não pode, quanto aluno, quanto professor, se prender ao senso comum. Nós temos que ter uma visão crítica. O senso crítico do aluno tem que ser mais importante, prevalecer. No senso comum, a gente se prende à política algo ruim. Por quê? Porque nós estamos diante de um cenário mundial de escândalo na política, né? O que é política, né? O senso comum, a eleição, gestão da coisa pública. Quando você se convence disso, eleição não tem nada a ver comigo, isso é feito em Brasília, é feito por corrupto, não estou em Brasília e não sou corrupto, logo não sou político, né? Problema. Se mudar esse entendimento, você se sente que não é um simples observador de um fenômeno social externo e participe, né? Ou seja, a gente tem que tirar essa ideia, né, do senso comum. Odeio política. Isso do senso comum é muito ouvido, né? A gente ouve muito as pessoas falarem, né? Elas mencionam muito, odeio política. Eu particularmente, eu acredito que é um dos assuntos mais importantes do homem discutir em sociedade. O preço que o homem de bem paga por não se envolver em política é ser governado pelo mal intencionados. Então tem um preço. Quando a gente não discute esse conceito, esse assunto que é política, segundo Platão, a ideia de que o homem vai ser governado por pessoas mal intencionadas. Segundo a ideia de Platão, seguidor de Sócrates. O que é? Analfabeto político, né? O analfabeto político é tão burro que se orgulha e estufa o peito dizendo que odeia a política. Olha aí, isso é analfabeto político. Então você é aluno, você é adolescente, você é jovem, compreenda que a ideia construída de que é analfabeto político é o indivíduo que ele ignora a política e discutir. E nós temos que abrir a mente para estar apto a discutir. O que é política? Não é? A política ela tem a ver com pensamento sobre nossa convivência. E que não é absolutamente regida por nossa natureza, né? Inclinações. É o que há de contingente da nossa convivência. O termo política vem do grego, polis, né? Cidade-estado, servindo para designar desde a antiguidade o campo da atividade humana, que se refere à cidade, ao Estado e às coisas de interesse público. Ou seja, a política está relacionada aos interesses públicos. Sócrates, ele foi um dos membros importantes na filosofia antiga, né? E ele discutia a política nas praças, nas ágoras. O que é política?
o que é política? A pensadora Hannah Arendt escreve sobre a necessidade de avaliar os preconceitos que todos nós temos contra a política, né? Decorrentes em grande medida do fato de estarmos alienados na vida política e de não sermos políticos profissionais, né? Hannah ainda estabelece duas categorias de preconceitos contra a política. No âmbito internacional, o medo de um governo mundial totalitário e violento. No âmbito local ou interno, a política é reduzida a interesses mesquinhos, particularistas, à corrupção. A troca de favores é muito comum no Brasil, né? O que é política? A política é a gestão de desejos contraditórios. O que é política? Gestão de desejos que buscam a satisfação de faltas que serão preenchidas por mundo escassos. A relação entre pessoas será de conflitos e a política é a gestão de conflitos entre os interesses desejantes. Necessidade de uma ampla discussão sobre a melhor forma de compatibilizar interesses contraditórios no sentido da melhor convivência possível. O trabalho lúcido que tem a política por objeto implica um primeiro ponto metodológico, né, que é a identificação do interesse que está por trás de todo movimento, decisão, argumentação que todos nós temos para interagir. E essa pergunta, o que é a política, né? Aristóteles, para ele, a política era uma continuação da ética, só que aplicada à vida pública. Formas de governo capazes de propiciar uma melhor maneira de viver em sociedade. Então, essa é a definição do conceito de política para Aristóteles. Já Norberto Bobbio, né, o conceito moderno de política está estreitamente ligado ao conceito de poder, né? Campbell, a política é o processo de formação, distribuição e exercício do poder. Poder do ser humano sobre a natureza. Poder do ser humano sobre os outros seres humanos. Poder social. Aqui nós temos a imagem de Aristóteles diante de uma ágora, né? Aqui nós temos uma chave, né, para a gente fazer uma reflexão. Veja, papai, caiu uma semente. Que história é essa de apontar com um midinho? Acho esquisito apontar uma sementinha inocente com um indicador. O indicador é tão usado pela política, né? Então, olha aí o questionamento, né, que a Mafalda faz de como a política utiliza métodos, né? Poder. Quando se fala de política, sempre falamos de poder, né? Então, o poder econômico ele utiliza a posse de certos bens socialmente necessários para induzir aqueles que não os possuem a adotar determinados comportamentos. A organização das forças produtivas. O poder ideológico utiliza a posse de determinadas ideias, valores, doutrinas para influenciar conduta alheia, induzindo as pessoas a determinados modos de pensar e agir. A organização do consenso social. Nos partidos políticos é muito comum isso, né? O poder político utiliza a posse dos meios de coesão social, isto é, o uso da força física, considerada legal ou autorizada pelo direito vigente na sociedade, controle dos instrumentos de coesão social. Quando se fala de política, tem que falar de poder, de Estado, né? Segundo Max Weber, o Estado é a instituição, né, política que, dirigida por um governo soberano, detém o monopólio do uso da força física em determinado território subordinado ou subordinando a sociedade que nele vive. Essa é a visão de Max Weber, né? Já Leviatã, porque pela arte é criado aquele grande Leviatã, a que se chama Estado ou cidade. Em latim, levitas, que não é senão um homem artificial, embora
de maior estatura e força do que o homem natural, para cuja proteção e defesa foi projetado. Thomas Hobbes. Hobbes e o Leviatã, né? Uma das obras importantes de Thomas Hobbes. Se o homem é por natureza desejante, a polis é por natureza uma guerra de todos contra todos. Cada homem encara seu semelhante como um concorrente que precisa ser dominado. E isso geraria um permanente estado de guerra e de matança nas comunidades primitivas. Thomas Hobbes, quando diz o homem é o lobo do próprio homem, né? Leviatã, o Estado, o pacto social através do qual se estabelece uma ordem moral e política, vem da necessidade de acabar com o estado de guerra, de conservar a vida, sendo por fim isso artificial. Rousseau e o contrato social, né? Pelo contrato social, os indivíduos concordam em renunciar à liberdade natural. É a posse natural de bens e armas em transferir a um terceiro, o soberano, o poder para criar e aplicar as leis, usar a força, declarar guerra e paz. O soberano detém a espada e a lei. Os governados, a vida e a propriedade dos bens. Em Hobbes, né? Thomas Hobbes. O soberano é o povo, entendido como vontade geral, pessoa moral e coletiva livre, corpo político de cidadãos. Os indivíduos aceitam perder a liberdade natural pela liberdade civil. Aceitam perder o direito natural à posse dos bens para ganhar a individualidade civil, a cidadania. O contrato social, né? Então, quando a gente fala de política, poder e Estado, a gente não pode deixar de falar de democracia, né? Certo? Soberania, democracia, a gente tem que... A democracia é uma palavra grega que significa poder do povo, né? Democracia é isso, poder do povo. É grega. Demo quer dizer povo, né? Certo? Cracia, governo. Cracia, poder. Atenas, democracia, direta participação. De todos, atualmente, isso não existe mais do que temos. É uma democracia representativa em que os cidadãos elegem seus representantes políticos, como o governo do Estado. Então a gente vai ficando um ponto de discutir. No Brasil, nós temos democracia, né? Aí eu coloquei proposital para você perceber que democracia é essa no Brasil, onde a gente não percebe quase o papel significativo da mulher dentro de Brasília nas decisões políticas, né? A gente percebe que a minoria, a gente não vê negros participando da democracia política. Então, assim, a nossa democracia ela deixa muito a desejar. Por exemplo, né? A participação feminina é muito pouca, né? Então, sociedade democrática, o que significam as eleições? Muito mais que a rotatividade ou alternância do poder simbolizam o essencial de democracia, que o poder não se identifica com os ocupantes do governo. Não lhes pertence, mas é sempre um lugar vazio que os cidadãos periodicamente preenchem com um representante e podem revogar seu mandato se não cumprir o que lhe foi delegado para representar. O que significa situação e oposição? Significa que a sociedade não é uma comunidade, uma indivisa voltada para o bem comum obtido por consenso, mas ao contrário, que esta internamente dividida, as que divisões são legítimas e devem expressar-se publicamente. Um direito difere de uma necessidade ou carência de um interesse. Dizemos que uma sociedade
é democrática quando, além de eleições, partidos políticos, divisão dos três poderes da República, respeita a vontade da maioria e das minorias. Institui algo mais profundo, que é a condição do próprio regime político, ou seja, quando institui direito. Institui direito, né? E aí a gente vai ficando por aqui, galera, certo? Então você fica uma reflexão para você refletir. O Brasil, será que ele é um país democrático? Será que os direitos da maioria são respeitados e os direitos da minoria também são respeitados? Fica essa reflexão. Vá com o dever de casa pensando nisso. Você é uma pessoa que se sente num país democrático? O Brasil é democrático para você? Né? Onde a minoria que está no poder, os negros, eles mal são representados, né? Onde a maioria são os ricos, onde a minoria pobre chega sequer ao poder. Então isso é democracia? Reflita. Né? Fica um dever de casa, essa reflexão. Principalmente você, mulher. Reflita sobre o papel da mulher, o feminismo, a mulher com seu papel, né, na sociedade.